Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para falar sobre diagnóstico, mais especificamente o diagnóstico precoce e o que essas pessoas que recebem esse diagnóstico acabam enfrentando. Quando eu falo de diagnóstico precoce, é especificamente o diagnóstico durante a infância, né? Que acaba acometendo essas pessoas durante sua vida, né? Principalmente o diagnóstico relacionado a doenças que são graves, genéticas ou raras, né? Então, eu vou estar aqui mostrando sobre o meu diagnóstico, né? O meu diagnóstico foi aos 3 meses de vida. Então, foi assim, muito precoce. E aí, eu queria estar relatando aqui um desabafo, né? Que nem sempre essas pessoas que recebem esse diagnóstico vão ser pessoas que são depressivas, que são pessoas que ficam reclamando, que são pessoas que não têm amor à vida, que vão ficar presas dentro de um quarto, que vão ficar de camas, numa cadeira de rodas, que vão ficar chorando. Gente, nem sempre. E eu também não julgo essas pessoas que às vezes acabam sendo assim, porque a gente não sabe como é a realidade dessa pessoa. A gente não sabe o que essa pessoa lida todos os dias, quando ela acorda e quando ela vai dormir. Então eu não tô aqui para julgar nenhum desse tipo de pessoas. Mas eu tô aqui para falar que nem todo tipo de pessoa vai reagir de maneira extrema, né? Que ela vai ficar de cama, que ela vai ficar na cadeira de rodas. Isso vai depender de inúmeros fatores, né? E eu não tô aqui para julgar nenhum desses fatores, mas eu tô aqui para falar também sobre a minha realidade, sobre o que eu passei e o que eu passo ainda hoje. Então, o meu diagnóstico foi aos 3 meses de vida. Foi muito precoce, como eu havia falado. E com isso, eu tive que lidar muito cedo com os fatores que envolviam o meu ambiente, né? Principalmente as pessoas, né? Que acabavam sabendo sobre o meu diagnóstico e pensavam que às vezes eu não iria viver muito, que às vezes eu ia ficar de cama, que às vezes eu ia ser uma pessoa frustrada, reclamona, mas assim, nem sempre, né? É claro, às vezes eu fico me perguntando por quê, pra quê, né? Mas assim, ao invés de ficar num quarto chorando e reclamando, às vezes é melhor enfrentar, né? Então eu tô aqui hoje pra mostrar, por meio de fotos, como foi o meu diagnóstico, né? Porque meu diagnóstico base é a aplasia medular. Mas a aplasia medular, ela me gerou várias sequelas que me levaram a outros diagnósticos, né? Que foram causados como consequência da minha causa base, que é a aplasia medular. Então, eu tenho um diagnóstico que são consequências. Então, eu vou estar aqui mostrando por meio de fotos como eu lidei com esses diagnósticos, né? Como é que foi durante a minha infância, adolescência e como é atualmente. Que eu recebo diagnóstico assim, de ano em ano alguma coisa acontece, né? Principalmente depois do meu transplante. Mas eu vou estar aqui mostrando por meio de fotos que nem sempre é o que as pessoas pensam ou imaginam, porque cada pessoa tem uma forma de lidar com o seu diagnóstico, de lidar com a sua condição de saúde. Então, eu vou estar passando algumas fotinhas aqui e vou estar explicando o meu diagnóstico nessas fotos e o que está acontecendo, o que eu lidei, como é que eu lidei, né? Então, é isso, eu vou estar passando aqui. Bom, começando, nessa foto, eu tinha 3 meses de vida. Foi quando eu recebi meu diagnóstico de aplasia medular. Mas assim, como vocês podem ver, eu não precisei de nenhum dispositivo que me deixasse de cadeira de rodas, para eu ficar na cadeira de rodas, eu não fiquei de cama, né? Pelo contrário, eu fui uma criança que desenvolveu normalmente. Eu brinquei, fui para a escola, conheci outras crianças. Claro, eu fazia um tratamento muito pesado. Eu viajava muito, fazia muitas consultas, mas nada disso me possibilitou de brincar, de me desenvolver como uma criança, né? E aí foi isso. Eu fui uma criança que se desenvolveu normalmente,
mesmo com um diagnóstico muito grave. Então, eu consegui vivenciar essas fases da minha vida. Eu fiz aniversários, eu dancei muitas festas juninas, mesmo na infância. Eu adorava, inclusive. Então, foi isso. Eu brinquei muito. Eu ia para a escola normalmente. E eu fiz meu ensino médio normal também. Prestei vestibular, Enem. E aqui eu já sabia que eu teria que fazer um transplante. Aqui eu fiz o transplante, foi 5 dias depois do meu transplante. Como podem ver, eu fiquei com o olho bem vermelho, por causa dos vasos dilatados, porque eu usei uma máscara de oxigênio que era muito apertada. E isso comprimiu muito os músculos da face e comprimiram os vasos sanguíneos, que deixaram o meu olho bem avermelhado. E isso ficou por algumas semanas. E aí, mesmo com recém-transplantada, eu continuei tirando fotos, conversando com os meus amigos, mesmo na pandemia. Eu ia no hospital, aqui foi a pior fase, porque foi quando eu recebi o diagnóstico de menopausa precoce, mesmo transplantada. Eu recebi esse diagnóstico e aí, com o diagnóstico de menopausa precoce, eu vim com o diagnóstico também de alopécia, de infertilidade e entre outras coisas, como a osteoporose, porque eu fraturei a minha clavícula, tanto é que eu fiquei de tipoia e fraturei a coluna também, que eu usei colete. Mas mesmo assim, nada me impossibilitou de tentar voltar à minha rotina. Tanto é que eu prestei o vestibular na mesma época de recém-transplantada, eu prestei o vestibular. Aqui já tinha 2 anos de transplante, 1 ano e meio, e aí eu já estava frequentando a faculdade, quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, né? E aí, mesmo com o diagnóstico, mesmo tendo que fazer tratamento, mesmo recém-transplantada, eu comecei a viver minha vida normal novamente. E aqui sou eu, atualmente, mesmo com tantas condições de saúde e ainda fazendo um tratamento. Aí, gente, no final do vídeo, eu acabei esquecendo de mencionar que no final do ano passado e no começo desse ano, né, eu recebi o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, porque eu peguei uma virose em dezembro do ano passado, que acabou me levando para UTI, aí porque eu tive taquicardia. E aí fez alguns exames e deu o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, mas que eu já estou fazendo tratamento e eu estou conseguindo recuperar a força do meu coração. Então é isso, por mais que eu tenha tido e continue tendo esse tanto de diagnóstico, eu ainda continuo aqui, continuo estudando e buscando garantir uma vida mais saudável e melhor para mim, independente do que aconteça. E é isso que eu queria relatar por hoje.